do Serviço Social para Concursos. Como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui para mais um bloco de aulas. Vamos tratar aqui, continuar falando sobre atos administrativos. Vamos finalizar essa parte que trata sobre elementos e requisitos do ato administrativo. Vem comigo, vamos lá, pessoal, vamos seguindo aqui. Gente, é o seguinte, olha só. Sobre os requisitos, elementos do ato administrativo, nós temos o requisito do objeto. O que é objeto, professor? O objeto, gente, nada mais é do que o próprio conteúdo do ato administrativo. Inclusive, em prova, você pode encontrar assim, objeto ou conteúdo do ato, tá? Isso pode ser cobrado dessa forma. Agora eu quero te fazer uma observação que é o seguinte. Professor, como assim? Objeto é o conteúdo. O objeto, gente, é a própria disposição do ato. É o próprio conteúdo que você encontra ao ver o ato é o objeto. Por exemplo, qual é o objeto da nomeação? É a própria nomeação. Qual é o objeto da multa? É a própria multa. Qual é o objeto da demissão? É a própria demissão. É o objeto, é o conteúdo desse ato. Tá? Por exemplo, pessoal, vamos para exemplos que a gente já citou, mas vamos para um detalhe importante também. Quando nós falamos sobre finalidade, eu te disse que finalidade é o efeito jurídico imediato. Já o objeto, pessoal, é o efeito, o objeto, ele é o efeito jurídico imediato. Objeto é o efeito jurídico imediato do ato administrativo. Professor, como assim, professor, imediato? Gente, imediato, porque o objeto é aquilo que muda no mundo jurídico, no momento de publicação do ato, no momento de produção do ato. No momento que o ato é produzido, já muda alguma coisa, já muda algo no mundo jurídico. Por exemplo, vamos pegar a nomeação e diferenciar objeto de finalidade. Nomeação. Quando a nomeação é publicada no Diário Oficial, o que é que muda? É a própria nomeação do servidor, é o próprio objeto, é o efeito jurídico imediato. Por exemplo, nomeação publicou, o que é que vai mudar? A própria nomeação. Até agora, por exemplo, a nomeação vai ser publicada às 7 horas da manhã daquele dia. Até às 6h59, João não é nomeado, não foi nomeado. A nomeação não existe. A partir de 7 horas, quando a nomeação é publicada, o que é que muda no mundo jurídico? No mundo jurídico muda que às 6h59 João não era nomeado. Às 7 horas, João é nomeado. Então veja, o que mudou imediatamente com a produção do ato foi a condição de João de ser nomeado. Antes não era, agora é. Posse. João já foi nomeado e já tomou posse. A posse aconteceu às 14 horas daquele dia. Até às 13h59, João não era servidor público, porque não tinha tomado posse ainda. Às 14 horas, quando ele assinou o termo de posse, João passou a ser servidor público. Então, o que foi que mudou com a posse? Quando a posse foi produzida, quando a posse aconteceu, o que mudou imediatamente no mundo jurídico? A condição de João. A própria posse, ora.
Antes, João não era servidor. Quando a posse foi produzida, o efeito imediato que essa posse causou foi a condição de João agora ser um servidor público. Então veja, objeto é aquilo que é alterado no mundo jurídico imediatamente. O objeto da nomeação é a própria nomeação. Quando a nomeação é publicada, a nomeação acontece instantaneamente, automaticamente a nomeação aconteceu. Publicou. Então a nomeação agora mudou o mundo jurídico, que agora fulano não era nomeado, agora é. E a finalidade não é imediata, a finalidade é imediata. A nomeação tem como finalidade melhorar o serviço melhora somente depois. Tranquilo, gente? Então, o objeto é o efeito jurídico imediato, é aquilo que muda imediatamente no mundo jurídico. É o que muda imediatamente no mundo jurídico. É o que causa de alteração no mundo jurídico. Beleza, show de bola. Segundo a doutrina, é importante destacar, pessoal, que o objeto tem que ser lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, possível, determinado ou determinável. Lícito, de acordo com a lei. Possível, ora, nomeação do servidor público para exercer um cargo público na Lua. É um objeto impossível, né, gente? É um objeto impossível. Então, tem que ser possível. Determinado. Nomeação. Nomeação de quem? Tem que determinar. Nomeação de fulano de tal para o cargo público X no órgão Y. Então tem que determinar. O ato tem que ser explicado, tem que ser determinado. O objeto tem que ser determinado. Beleza? Ok. Gente, seguinte. Sobre requisitos do ato administrativo, que eu vou falar com você agora, que eu vou entrar em mais um pouco de detalhes a respeito da competência. Tem algumas coisas importantes para a gente falar sobre competência, mas antes disso, eu quero tratar com você o seguinte: a competência, a finalidade e a forma, a competência, a finalidade e a forma são requisitos do ato administrativo que são sempre vinculados. O motivo e o objeto podem ser vinculados ou discricionários, vai depender do caso. Discricionários. Vou colocar um restinho aqui. Ah, professor, como assim? Deixa eu te explicar. Pessoal, independentemente de qual seja o ato administrativo, se o ato é vinculado, se o ato é discricionário, não importa. Mas a competência, a finalidade e a forma sempre serão elementos vinculados. Sempre. Então a lei sempre vai dizer qual é o competente, a lei sempre vai dizer qual é a finalidade e a lei sempre vai dizer qual é a forma. Nesses três requisitos, o administrador não vai escolher nada, não vai valorar conveniência e oportunidade. Tá? Agora, o motivo e o objeto é diferente. O motivo e o objeto pode ser discricionário, como pode ser vinculado. Se o ato é um ato vinculado, pessoal, por exemplo, licença para construir é um ato vinculado. Então, todos os elementos, todos os 5 elementos serão vinculados. Mas se o ato é um ato discricionário, os 3 primeiros continuarão sendo vinculados e a discricionariedade vai estar no motivo, ou no objeto, ou nos dois. Então, o motivo e o objeto podem ser discricionários quando o ato for, ou podem ser vinculados quando o ato for. Beleza. Foco agora na competência, porque tem vários pontos importantes
instantes para a gente conversar. Foco na competência, para a gente conversar alguns pontos. Antes disso, vamos analisar o que diz a questão 1 da aula de hoje. Questão 1, banca FGV. Diz assim, ó, existem elementos do ato administrativo que são vinculados, é o que eu acabei de falar para você. Corpo e for, né, pessoal? Veja, corpo e for. Os três primeiros são sempre vinculados. Corpo e for, os três primeiros são corpo e for. Então, existem elementos do ato administrativo que são vinculados, mesmo nas situações em que o ato é discricionário. Isso. Sempre, esses três elementos corpo e for sempre vão ser vinculados. Mesmo nas situações em que o ato é discricionário, de modo a viabilizar, inclusive, o controle jurisdicional de legalidade a ser exercido nesse último caso, sim. Se o ato é discricionário, o controle de legalidade vai ser feito justamente nos elementos vinculados. Porque o ato é discricionário, ok. Mas existem elementos que são vinculados. A competência vai ser sempre vinculada, a finalidade e forma. Entre tais elementos vinculados, destacam-se. Então ele quer que a gente marque a alternativa, pessoal, que traz apenas elementos vinculados. Competência e finalidade, já achei, gabarito letra A. COFIFOR, competência, finalidade, matou. Motivo e objeto, os dois podem ser discricionários. Objeto pode ser discricionário. Motivo pode ser discricionário. Motivo pode ser discricionário. Então, a única que traz elementos sempre vinculados, letra A. Tranquilo, beleza? Questão 2. A teoria dos motivos determinantes. A gente conversou, né, pessoal, no bloco passado, sobre essa teoria dos motivos determinantes. Vamos ver o que ele vai dizer aqui. A teoria dos motivos determinantes sustenta que a validade do ato administrativo se vincula aos motivos indicados como seu fundamento, ou seja, busca estabelecer o liame entre o motivo e a finalidade do ato praticado. Assinala a alternativa correta em relação ao assunto. Letra A. A teoria dos motivos determinantes pressupõe que o motivo do ato administrativo não deve estar compatível com a situação de fato que gerou a manifestação da vontade. Vejam, pessoal, o motivo do ato não deve estar compatível com a situação. Como assim, gente? A teoria dos motivos determinantes diz que o motivo do ato não deve estar compatível com a situação. Pelo contrário, gente. O motivo do ato é justamente a situação de fato e de direito que gerou a prática do ato. Então está errado. B. Um ato administrativo só será válido se os motivos apresentados realmente forem reais. Ok, tá certo até então. Contudo, se a motivação for falsa ou sem conexão, o ato administrativo permanecerá sendo considerado válido de forma alguma, gente. Se a motivação for falsa, o ato ele é ilegal, inválido, por vício no motivo. Lembra? Motivação falsa, vício no motivo. A ausência de motivação, quando ela é obrigatória, vício na forma. Cuidado para não errar isso, tá? Letra C. O motivo do ato administrativo nem sempre precisa estar ajustado aos fins a que se destina. Gente, nem sempre. Como assim? Está errado. O motivo e a finalidade devem estar alinhados, tá? Devem estar alinhados. Letra D. Se comprovado desvio de finalidade na prática do ato,
Não será cabível o controle judicial do motivo invocado? Lógico que será cabível, pessoal. Se um ato tem desvio de finalidade, o vício é na finalidade. Mas é óbvio que o Poder Judiciário vai poder também analisar o motivo. Pode sim. Sobrou a letra E. É exatamente o que a gente falou, veja só. Mesmo sendo ato discricionário, sem a exigência de expressa motivação, uma vez sendo manifestada a motivação, esta vincula o agente para a sua realização, devendo obrigatoriamente haver uma compatibilidade entre o ato se e a tornar o ato motivação, válido. sob pena de Já tornar é. o ato inválido. Exatamente, pessoal. Vejam, mesmo se o ato é discricionário, pessoal, como era a exoneração do servidor comissionado, mesmo que lá não existisse motivação, mas mesmo assim, uma vez sendo manifestada a motivação, essa vincula o agente para a realização, devendo obrigatoriamente ter uma compatibilidade entre o ato e a motivação, sob pena de tornar o ato inválido. Perfeito. Esse é o conceito perfeito de teoria dos motivos determinantes. É o conceito perfeito da teoria dos motivos determinantes. Tá? Perfeito conceito, pessoal. É exatamente isso aqui. Beleza? Então, letra E é o gabarito da nossa questão número 2, banca FETESE. Maravilha. 3. Vamos falar agora alguns detalhes importantes a respeito acerca da nossa competência. Gente, a competência, segundo a lei, segundo a doutrina, a competência ela é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Vamos analisar um pouco, tá? O que é que significa competência irrenunciável? Gente, eu não posso renunciar à competência. Competência irrenunciável quer dizer, pessoal, que se a lei confere a minha competência para praticar um ato, se eu tenho competência para praticar um ato administrativo, eu não posso simplesmente renunciar. Ou você vai ser assistente social concursada, assistente social concursado. Você vai exercer um cargo efetivo. Se a lei do seu cargo confere para você a obrigação de praticar um ato, você tem que praticar. Você não pode simplesmente, eu não quero atender esse usuário aqui não, ó. Esse usuário do serviço público eu não quero atender. Opa, que é isso? A competência é sua. Se você trabalhar na saúde, por exemplo, você tem que conversar com o paciente, com a família, você tem que exercer sua competência. Você não pode simplesmente, eu não quero, eu não vou. Não. Opa! Não pode, é irrenunciável. Tá? Em virtude da indisponibilidade do interesse público. Ok. A competência é imprescritível, gente. A competência é imprescritível. Isso quer dizer o seguinte, ela não se perde pelo não exercício. Ela não se perde pelo não exercício. Suponhamos que você trabalha na Justiça da Infância e Juventude. E aí você tem a competência, digamos, de emitir relatórios para casos de adolescentes que estão cumprindo medidas socioeducativas de internação, por exemplo. Você tem que emitir um relatório para o juiz. E aí, só que onde você trabalha, não tem nenhum adolescente cumprindo medida socioeducativa. Nenhum adolescente cumprindo medida. Beleza, vai lá 1 ano, 5, 10 anos. Tem 10 anos que tu nunca fez um relatório porque nunca precisou. Aí chegou um caso de um adolescente que foi lá cumprir a medida e tu tinha que fazer um relatório específico lá para uma reavaliação. Aí a autoridade chega lá e diz assim, olha,
fulano, ciclano, tem que emitir um relatório. Tem que construir um relatório. Você, opa! Calma! Eu tenho uma carta na manga. Fazem 10 anos que eu estou aqui e eu nunca emiti um relatório. Então, com certeza, eu não posso emitir esse relatório porque já fazem 10 anos que eu trabalho aqui e eu nunca emiti. Ô meu amigo, ô minha amiga, não existe isso, tá? Não existe isso. Se a lei está dizendo que você tem a competência para praticar aquele ato, mesmo que façam 10, 15, 200 anos que você não pratica o ato, não importa. Você não perdeu essa competência pelo simples fato de você não tê-la exercido por muito tempo. Não importa. É imprescritível. Você não perde ela pelo decurso do tempo. Ok? Improrrogável. A competência é improrrogável. Improrrogável quer dizer o seguinte, pessoal. Você não adquire uma competência que você não tem pelo exercício ilegal. Veja, eu até coloquei aqui, é diferente do processo judicial. Existem algumas possibilidades, pessoal. Existem algumas possibilidades no processo judicial. Existem algumas possibilidades no processo judicial de você entra a juízo uma ação em um juízo que é incompetente, que, por exemplo, não tem competência territorial para julgar aquela ação. Mas a depender do caso, nos casos previstos em lei, esse juízo ele pode adquirir essa competência se ninguém reclamar, se ninguém for contra, enfim. Esses são alguns casos em que há possibilidade. Aqui no processo administrativo isso não existe, tá? Na administração pública isso não existe. Então, por exemplo, se você é incompetente para praticar um ato e você pratica, mesmo que ninguém reclame, mesmo que esse ato seja executado, mas ainda assim esse ato é ilegal. Vício na competência. Ele pode até ser convalidado, que é uma coisa que eu vou tratar com você um pouco mais à frente, mas ele é ilegal. Tranquilo, beleza. Então a competência é irrenunciável, imprescritível e improrrogável. Estou de bola. Meus amigos, existem alguns vícios de competência que também são importantes que a gente analisa. Vícios específicos de competência que a gente precisa conhecer. Ok. O primeiro vício de competência que eu preciso conversar com você é sobre a usurpação de função. A usurpação de função. Agora é o momento de você revelar sua idade. Abra seu coração, não precisa ficar escondendo que você assistia. Não precisa ficar escondendo que você assistia aquela novela do SBT que passava. No SBT, aquela novela mexicana que chamava assim A Usurpadora, né? Quem não assistia A Usurpadora? Tem a Paola, né? Que era uma das irmãs lá, eu não lembro porque não é da minha época, né, gente? Eu sou uma pessoa muito jovem. Não é da minha época essas novelas muito antigas, eu só ouvi falar.
E eu ouvi falar que nessa novela A Usurpadora, o enredo era o seguinte. O enredo era uma irmã que se passava por outra, eram irmãs gêmeas, e uma irmã queria se passar pela outra, queria tomar o lugar da outra. Por isso que era usurpadora. Meus amigos, o usurpador de função que eu vou conversar com você agora, ele é justamente isso. O usurpador de função, gente, é um cara que não é agente público, ele nunca foi investido em cargo público, mas ele se passa por agente público. Gente, os atos praticados por um usurpador de função são atos inexistentes. Por exemplo, tem casos muito famosos, né, pessoal? Há alguns anos atrás, ficou muito famoso um caso, né, nos jornais, na internet, de um cara que se passava por um policial civil. Esse cara nunca foi policial na vida, mas ele fingia ser. E ele fingia também que até a família dele acreditava. O cara era um ninja. O cara era um ninja. Até a família dele acreditava que ele era um policial. Esse cara tinha uniforme. Esse cara andava nas viaturas juntamente com os policiais de verdade. E aí tinha, logicamente, algum tipo de participação desses policiais de verdade. Esse cara era Instagram, era policial. E esse cara era o cara. Mas ele nunca foi policial na vida. Ele nunca foi investido em cargo público de policial. Ele só fingia. É um usurpador de função. Esse camarada, gente, todos os atos que ele praticar são atos chamados inexistentes, porque são atos que não foram praticados por um agente público investido em função pública. Então são atos chamados de atos inexistentes. Tranquilo, beleza? Ok. Gente, professor, por que são atos inexistentes? Porque não são atos praticados pela administração. Eu não posso dizer que são atos administrativos. Se um camarada desse pratica um ato, é lógico que esse ato vai gerar consequência para ele, mas não vai gerar consequência para a administração. Por que não? Porque esse ato administrativo não existe. Esse ato administrativo é inexistente. Isso é um ato privado praticado por um particular, mas ato administrativo sequer existiu, porque não foi praticado por um agente público no exercício de sua função. Ok. Excesso de poder. Gente, o excesso de poder, quem assistiu a aula de poderes da administração pública, a gente até conversou sobre isso. O excesso de poder, ele ocorre quando o agente público ele ultrapassa a sua competência legal. Ele é agente público, tem competência para praticar alguns atos, mas ele pratica um ato fora de sua competência legal. Ele faz mais do que pode. Ele pratica um ato fora de sua competência. Excesso de poder. Se ele pratica um ato fora de sua competência, esse ato existe, esse ato é perfeito, mas é inválido, é ilegal, por vício na competência. Tranquilo? Função de fato. Pessoal, na função de fato, eu tenho um agente público que tem vício na investidura. A investidura desse agente público tem algum tipo de atipicidade. Essa é a função de fato. Eu vou explicar já a função de fato, vou explicar para você. Mas na função de fato, pessoal, os atos na função de fato são considerados atos válidos a depender do caso. Deixa eu te falar logo os casos em que existe a função de fato. Gente, na função de fato,
A pessoa que exerce uma função de fato é chamada de agente de fato. Existem dois tipos de agente de fato, tá? Existe o agente necessário e existe o agente putativo. Meus amigos, o agente necessário é aquele que não é servidor público, mas ele assume uma função pública de forma excepcional para atender uma excepcionalidade, para atender uma emergência administrativa. Uma emergência, uma situação de calamidade. Ele é uma pessoa que vai, por isso que é necessário, porque ele vai colaborar com a administração pública de maneira excepcional. Ele vai colaborar com a administração pública de forma emergencial, tá? Durante aquele período ele é um agente público, um agente necessário. Por exemplo, pessoal, houve uma grande tragédia climática. Nossa, a gente teve a tragédia no Rio Grande do Sul, né, gente? Nós tivemos uma tragédia no Rio Grande do Sul. Vejam, aquela tragédia no Rio Grande do Sul, várias pessoas Acho que não. foram ajudar. É o Daniel. Nós tivemos pessoas de outros estados indo para lá ajudar, com jet ski, com barco. Essas pessoas são consideradas agentes necessários. É lá. Por que agentes necessários? Porque eles, em virtude dessa excepcionalidade, emergencialidade pública, eles exercem uma função pública, vão ajudar a salvar, a resgatar as pessoas. Salvar, resgatar as pessoas. Tá bom? Beleza? Este é o agente necessário. O agente imputativo não, gente. O agente imputativo é aquele que assume cargo público, toma posse, mas há uma ilegalidade nessa posse. Há um vício nessa investidura. Há uma ilegalidade nessa posse. Há um vício nessa investidura. Há algum tipo de ilegalidade. Existe uma ilegalidade na investidura do agente necessário. Por exemplo, pessoal, é aquele cara que foi nomeado por um agente público competente. Incompetente. Quem era para nomear era o governador, mas aí quem nomeou foi um secretário. Esse cara é um agente putativo. Mas nesse caso, perceba, não foi culpa dele, né? Esse cara exerce função de fato um vício na sua investidura, mas esse vício é passível de convalidação. Tudo certo, vai ser convalidado, eu vou falar com você depois, e esse cara segue no cargo. Agora, um caso mais clássico de agente imputativo é quando há má-fé. É quando há má-fé do Pessoal, liga próprio com a minha servidor. ladainha. Suponhamos que esse servidor Agora, ele mesma fraudou o ladainha. diploma. Ligar pra quê? servidor Mesma ladainha. fraudou um diploma para conseguir acessar o cargo. Gente, mesmo que ele passe 10 anos exercendo o cargo, mas aqui, amiga, ele fraudou um diploma. Se ele fraudou Tem que falar, mãe, é a senhora que é a titular da conta, não é eu ele não. está de má fé. Eu posso até ligar, mas a senhora quem tem que falar. Ele praticou um vício na investidura. O que é investidura? É posse no cargo. Ele causou um vício nessa investidura no cargo. Porque a posse foi ilegal, porque teve como fundamento um certificado, um diploma ilegal, um diploma falso. Então esse cara é um agente imputativo. Professor, os atos praticados por um agente de fato, sejam necessário ou putativo, o ato praticado por aquele que exerce função de fato, ele é válido, inválido, como é que é? Gente, esse ato é válido perante terceiros de boa fé.
o ato praticado pelo agente de fato, ele é um ato válido quando ele é praticado perante terceiros de boa fé. Pô, o cara tá lá, suponhamos que o cara é o maior 171. O cara fez a maior bandidagem para estar no cargo. Teve disputa telefônica no concurso, fraudou o diploma, beleza. Aí esse cara, durante o exercício do cargo, ele praticou diversos atos, servidões, concessões de benefícios para terceiros. Suponhamos que um terceiro, um cidadão lá que não tem nada a ver com a história, não tem nem noção dessa ilegalidade. Ele foi requerer um benefício e esse servidor bandido concedeu o benefício para esse servidor. Para esse servidor não, perdão, para esse cidadão. O servidor bandido concedeu o benefício para o cidadão. Gente, esse cidadão que não tem nada a ver com a história, que não sabe nada de errado, esse cidadão vai ter algum tipo de prejuízo com isso? Não. Esse ato praticado por esse servidor bandido vai ser um ato legal. Por quê? Porque foi praticado perante terceiro de boa fé. Esse terceiro está de boa fé, não tem culpa de nada. Então, se não houver nenhum outro tipo de ilegalidade com o ato, se o ato estiver todo ok e o único problema for esse servidor bandido, neste caso não haverá ilegalidade. Porque, repito, o terceiro está de boa fé, o beneficiário do ato está de boa fé. Agora vamos mudar o caso. Vamos para o caso, pessoal, que eu estou tratando de uma quadrilha. Estou falando de uma quadrilha, tá? Uma quadrilha. E aí, gente, essa quadrilha funciona da seguinte forma. É uma quadrilha que facilita e que trabalha para fraudar os concursos. Um membro da quadrilha foi escolhido para fazer a prova e os demais estavam organizando a fraude. Esse fez a prova, passou com escuta, fraudou o diploma, está exercendo o cargo. Esse cara que hoje está exercendo o cargo de maneira ilícita, ele emitiu um ato gerando benefício para um membro da quadrilha. Aí, meu amigo, esse membro da quadrilha sabe da ilegalidade. Esse membro da quadrilha sabe da situação ilegal. Aí, nesse caso, gente, o ato é ilegal. Por quê? Porque o terceiro destinatário do ato, nesse caso, estava de má fé. Então, nesse caso, não haveria o salvamento do ato. Tranquilo, gente? Beleza? Maravilha. Vamos avançando. E a gente tem um ponto importante para falar aqui, que é acerca da delegação e avocação de competência. Esta aula vai se estender um pouquinho mais, tá, pessoal? Mas eu preciso conversar com você sobre delegação e avocação de competência. Pessoal, é o seguinte. Delegação e avocação de competência. Vou fazer o seguinte, eu vou parar esse bloco por aqui, é melhor. Vamos terminar esse bloco por aqui para não ficar uma aula tão longa e eu falar com calma com você. Eu vou deixar um bloco específico, tá? O próximo bloco mesmo. Olá você, meu amigo, minha amiga aqui do Serviço Social para Concursos. Beleza? Tudo certo? Professor Bruno Lira aqui. E vamos agora nesse bloco falar sobre delegação e avocação de competência. Gente, esse tema é bom, hein? É bom e é importante. Cai demais, prova. Demais mesmo. Vem aqui comigo. Olha só. Delegação de competência, pessoal, é o seguinte. O que seria uma delegação de competência? A delegação de competência acontece no seguinte caso. Acontece quando eu tenho um servidor público, uma autoridade administrativa. Essa autoridade administrativa, nossa, ficou tronchinho aqui, não tem nada não.
Essa autoridade administrativa, gente, ela tem a competência legal. Gente, essa competência legal nós chamamos de círculo de competência, tá? Para facilitar o seu entendimento aqui. E aí, pessoal, é o seguinte, tem toda a competência legal, e aí ele tem toda a competência de praticar os seus atos, beleza. Na delegação, ele pega um pedaço da competência dele, não precisa ser tudo, tá? Não é tudo, é um pedaço, é parte da competência. Ele pega parte da competência que a lei atribuiu a ele, e ele passa parte da competência para outro agente ou autoridade. Isso é delegação. Então, gente, ele pega um pedacinho e passa temporariamente. Então, ele tem competência para um bocado de coisa. Aí tem uma determinada competência para emitir, por exemplo, certidões. Aí ele chega para outro agente e delega, olha, a partir desse momento, você também vai poder emitir certidões durante 3 meses, por exemplo. É temporária, a lei tem que estabelecer isso. O ato tem que estabelecer isso. Tudo bem, pessoal? Beleza. Essa é a delegação de competência. Tem alguns pontos importantes para a gente conversar. Primeiro, veja, a delegação de competência, gente, ela não é uma transferência de competência. Cuidado com isso. Quando eu estou delegando competência para outro servidor, eu continuo competente para praticar um ato. Suponhamos, eu vou delegar para outro servidor competência para assinar certidões durante 2 meses. Durante esses 2 meses, este servidor, no caso, esse camarada aqui, ó, durante esse tempo, ele vai ser competente para praticar o ato, porque ele recebeu uma delegação. Mas durante esse período, o delegante, o que emitiu a delegação, ele continua sendo competente para praticar o ato. Ele não tira dele e transfere para o outro, não. Ele estende. Então, durante esse tempo, além dele, o outro também vai ser competente. Depois que acabar, o outro deixa de ser competente. E ele continua sozinho. Então, a delegação é isso, é uma extensão. Durante um tempo, durante aquele período determinado, além de mim, outra pessoa também vai praticar o ato. Tranquilo, gente? Beleza. Outro ponto importante. A delegação de competência não é necessária que seja apenas para quem está abaixo na hierarquia. A delegação de competência pode ser expedida para quem está abaixo na hierarquia, mas também pode ser expedida para quem está ao lado na hierarquia. Essa é a delegação. Delegação é para quem está abaixo ou para quem está ao lado na hierarquia. Tudo bem? Delegação de competência. Show de bola. Show de bola. Show de bola. Essa é a delegação. Agora, eu já te falo também o que é a avocação. Eu já te falo também Ai não, só 4. o que é a avocação. Nem precisa escrever que está ali em cima o nome, né? Nem precisa escrever. O que seria a avocação? Gente, a avocação é um procedimento inverso. Se na delegação eu passo competência para outra pessoa, na avocação eu pego da outra pessoa, eu puxo de outra pessoa. Então é assim, ó. Na avocação é assim. Eu tenho minha competência, mas tem o meu subordinado que tem a competência legal dele. Então, o meu subordinado tem a competência dele, né? Não é a minha que eu passei para ele e depois eu tiro dele e puxo para mim, não. Não, isso não é avocação, não.
A vocação é uma competência originária do meu subordinado. A vocação é uma competência originária do meu subordinado. Eu pego um pedaço da competência que é originária do meu subordinado e puxo para mim. Isso é avocar. Isso é avocar. Eu pego a competência dele e puxo para mim. A vocação de competência. Vejam, pessoal, diferentemente da delegação, na avocação é necessário que haja uma relação de hierarquia. Na avocação é necessário que haja relação de hierarquia. Na delegação não precisa. Então, na delegação, eu posso delegar para quem está abaixo, para quem está ao lado, não há problema. Na avocação, não. Na avocação, eu só posso puxar a competência de quem está abaixo na linha hierárquica. Tudo bem, gente? Beleza. Essa é a ideia da vocação de competência. Tá bom? Beleza? Show de bola. Vamos ver o que diz a lei. Vamos ver agora o que diz a lei sobre esse tema. Que lei é essa, professor? É a lei do processo administrativo. É a lei do processo administrativo federal. 9784, artigos 12 a 15 são os artigos que tratam sobre delegação e avocação de competência. O artigo 12, pessoal, diz assim, ó, um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte da sua competência a outros órgãos ou titulares, ok. Se não houver impedimento, ele pode delegar só parte da competência a outros órgãos e titulares. Ainda que estes não lhe sejam hierarquicamente subordinados, é aquilo que eu falei para você. Na delegação não há necessidade de hierarquia. Quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial. O parágrafo único diz que o disposto no caput deste artigo aplica-se a delegação de competência dos órgãos colegiados aos respectivos presidentes. Gente, lembra de órgão colegiado, né? Aquele órgão que toma decisão através de vários agentes. Existem vários agentes tomando a decisão do órgão. Existe uma deliberação, uma votação. Então, o órgão colegiado ele pode fazer o seguinte, pessoal, também é uma possibilidade. Tem uma decisão que é de competência dos 10, por exemplo, 11. São 11 pessoas que fazem parte do órgão colegiado. Os 11, a competência é para o órgão fazer uma votação e a maioria vai tomar aquela decisão. Suponhamos que o colegiado, em determinados casos, ele pode delegar essa competência para o presidente. Então, em vez de ser os 11 que vai tomar a decisão através de uma deliberação, através de uma votação, vai ser apenas o presidente. Vamos delegar para o presidente essa decisão. Isso pode acontecer também. Tranquilo, beleza? Artigo 15 é o que trata sobre avocação. Então, ele diz assim, ó, será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Portanto, gente, na delegação a própria lei diz, ainda que não lhe sejam hierarquicamente subordinados na delegação, mas na avocação a lei diz, atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Então, na avocação é necessário que haja hierarquia. Beleza? Tranquilo? Ok. Artigo 14. O ato de delegação e sua revogação
deverão ser publicados no meio oficial. Então, a delegação não é só de boca não, né, gente? Imagina, só de boca, vou delegar para Meio você de jeito oficial. nenhum. A delegação tem que ser publicada. Ei, Então, se for mãe. publicada, por exemplo, em um diário oficial, via de regra, é isso que vai acontecer. Então, a delegação deve ser publicada em meio oficial. Nessa publicação, ele vai dizer aqui, gente, ó, o ato de delegação, nessa publicação tem que dizer lá quais são as matérias e poderes transferidos, os limites de atuação do delegado. Quem é delegado, professor? Delegante é aquele que delega. Delegado é o que recebe a delegação, tá? Então tem que dizer os limites do delegado, a duração tem tempo determinado, tá, gente? E os objetivos da delegação e o recurso cabível, podendo conter ressalva de exercício da atribuição delegada. Pode ter, por exemplo, olha, eu vou fazer uma delegação para você emitir certidões, salvo se for uma certidão negativa de débito. Então ela traz a delegação, ela diz para quê, qual é o objeto da delegação e pode fazer uma ressalva ali, não tem problema, tá bom? Ok. O parágrafo 2º, olha que importante, gente. O parágrafo 1º diz que o ato de delegação deve especificar a duração da delegação. Então tem prazo. É 30 dias, 10 dias, 1 mês, 2 meses, tem um prazo. Mas o parágrafo 2º diz que é revogável a qualquer tempo. Então, embora tenha um prazo, se a autoridade quiser, ela pode revogar antes. Não tem problema. Olha, a delegação aqui tem um prazo de 60 dias. Passaram-se 40 dias, ela não precisa mais não. Vai lá e publica um novo ato revogando. Isso pode acontecer, não tem problema nenhum. Tranquilo, beleza? Parágrafo 3º. As decisões adotadas por delegação devem mencionar explicitamente esta qualidade e considerar-se-ão editadas pelo delegado. Gente, a decisão adotada por delegação, ou seja, a autoridade delegada que recebeu a delegação tomou a decisão. Quando ela toma a decisão, ela tem que mencionar nessa decisão que ela tomou a decisão no exercício de competência delegada. Porque para a pessoa saber, para o destinatário do ato saber que durante aquele período aquela autoridade é competente para praticar o ato. E muito importante, essa decisão considerar-se-á editada pelo delegado. Pessoal, eu tenho aqui o delegante e eu tenho o delegado, que é o que praticou o ato de fato. A responsabilidade que venha a recair sobre alguém vai recair sobre o delegado que praticou o ato de fato. Se esse ato causar um dano e futuramente a administração quiser entrar com ação regressiva, ela vai entrar com ação contra o delegado, que é aquele que praticou o ato de fato. A responsabilidade é de quem pratica o ato. Não é do delegante, não é daquele que delegou. Não, é do que recebeu a delegação e praticou o ato. Tudo bem? Beleza? Maravilha! E aí, meus amigos, existem alguns atos administrativos que são indelegáveis. Isso está no artigo 13 da lei, tá? No artigo 13. Alguns atos administrativos que são indelegáveis. Como eu sou um artista, eu vou fazer um desenho para você entender
quais são os atos que são... Eu já comecei errando, fogo, hein, gente? Já comecei a minha arte aqui, divulgando minha arte para vocês errando. Mas vamos lá. Como eu sou um artista, vou fazer um desenho aqui para vocês. Vocês vão entender o que é isso daqui. Nossa, tá muito claro, gente. Tá muito claro o que é isso. Essa arte que eu tô fazendo aqui, ó. Nossa. Isso daqui é uma cenoura, pô. Tá na cara. Um desenho melhor que esse não tem como eu fazer aqui para vocês. Eu demorei anos para chegar a esse grau de perfeição. E aí, gente, sabendo que é uma cenoura, a gente tem um mnemônico para saber quais são os atos que não podem ser objeto de delegação de forma alguma. Quais são eles? Cenoura. Olha só. Olha só. Vamos lá. Cenoura. Cenoura. Gente, Cenoura. ele Cenoura. vem de competência. Atos indelegáveis. Exclusivo. Competência. Exclusivo. Competência exclusiva, gente. Um ato de competência exclusiva não é delegado de jeito nenhum. Aí você pergunta, professor, mas como é que eu vou saber que um ato é de competência exclusiva? A lei diz. Você até já deve ter visto isso em algum lugar, na Constituição, na lei. Quando a Constituição disser é de competência exclusiva do presidente da República, você já sabe que não pode delegar para ninguém. A lei também. E cuidado, tá, gente? Competência exclusiva é diferente de competência privativa. A competência privativa pode ser delegada, a exclusiva nunca. A privativa pode, a exclusiva não. Cuidado com isso. Normativo. Atos normativos, tá, gente? Atos de caráter normativo, atos de caráter normativo ou simplesmente atos normativos. Pessoal, os atos normativos, atos que são normas. Então, se, por exemplo, a Constituição traz a competência privativa do presidente para editar decretos, o decreto é um ato normativo, então não delega. Se a lei ou a Constituição confere a um agente ou autoridade uma competência para editar norma, ele não pode delegar. E, por último, a decisão de recursos administrativos. Exemplo, pessoal. Eu tenho aqui, ó, autoridade de primeiro grau. Você entrou com a solicitação. A autoridade de primeiro grau negou a tua solicitação. Então, o que é que você faz? Você vai recorrer para a autoridade de segundo grau. Gente, essa autoridade de segundo grau, o que é que ela vai fazer agora? Ela vai decidir um recurso administrativo. Ela não pode delegar para ninguém. Quando ela recebe um processo para decidir a respeito de um recurso, ela tem que decidir. É indelegável, ela não pode delegar. Tranquilo, gente? Beleza. Show de bola. Isso é o que eu queria falar com vocês sobre delegação de competência. Com base nisso, já conseguimos fazer a questão 3 e algumas outras questões da nossa aula de hoje. Vamos lá. Questão 3, banca do Nesp, diz assim, ó. A respeito do ato administrativo, assinale a alternativa correta. Letra A. O ato de delegação retira a competência da autoridade delegante. Poxa, a gente conversou muito sobre isso, né, gente?
A delegação retira a competência? Não. Não retira, não. A delegação, ela é uma extensão de competência. A delegação, ela estende a competência, não retira. Não retira. De forma alguma. Não retira, não. Letra B. A competência é improrrogável, mas é derrogável. Derrogável, pessoal, significa renunciável. E tá errado, tá? A competência é irrenunciável. A gente conversou sobre isso. Não, tá errado, não pode. É irrenunciável. Aí ele fala, já que se admite a avocação e delegação. Gente, a avocação ou a delegação de competência não são formas de renúncia. Não é renúncia de competência de forma alguma. Não é renúncia, não. Tá bom? Então está errado. Letra C. Denomina-se de objeto a alteração no mundo jurídico que o ato irá realizar. Perfeito. Objeto é o conteúdo, é a alteração no mundo jurídico. Inclusive, é uma alteração imediata no mundo jurídico que o ato realiza. A gente conversou muito sobre isso, sobretudo no bloco passado. Letra D. Em virtude do princípio da eficiência, atualmente vigora no âmbito do direito público o princípio da liberdade das formas. Opa! Liberdade das formas quer dizer que a forma do ato administrativo é livre, pode ser de qualquer modo? Não. Em regra, é escrito. Não tem essa história de liberdade das formas. De forma alguma. Liberdade das formas não. Tá, gente? Existe um princípio, inclusive, eu vou deixar para falar com você mais especificamente lá na aula de convalidação, no bloco de convalidação, que vai ser o último bloco da aula de hoje, tá? Mas não é liberdade, não, é instrumentalidade das formas. Instrumentalidade das formas, tá bom? Letra E. É expressamente vedada a motivação aliunde do ato administrativo, de forma alguma. Não é vedada não, gente. Nós vimos que é possível que a administração pública pode, sim, promover uma motivação aliunde, tá? Então, questão 3, letra C, de fato, é o nosso gabarito. Ok, pessoal. Vamos encerrando o nosso bloco por aqui. Foi um bloquinho mais curto, já tinha te avisado isso. Social para confusos, como é que tá? Tudo bem? Professor Bruno Lira aqui, para a gente dar continuidade à nossa aula de Direito Administrativo, aula de atos administrativos. Pessoal, vamos tratar agora, já chegando à parte final da nossa aula, a gente vai trabalhar as formas de extinção do ato administrativo. Meus amigos e minhas amigas, é o seguinte, vejam, o ato administrativo, ele nasceu, em algum momento esse ato administrativo nasce, não é isso? Ora, o ato administrativo, ele nasceu, ele foi produzido. Mas você concorda que se esse ato administrativo é produzido, em algum momento ele vai ter que ser extinto também? Ele nasce e ele morre. Normal. É o ciclo da vida que também se aplica ao ato administrativo. Então, o ato administrativo ele vai ser extinto. Agora, o que a gente precisa saber é quais são as formas de extinção desse ato. Esse ato administrativo ele será extinto de qual modo? A gente vai analisar isso agora. Vem aqui comigo, pessoal, olha só. Vem aqui comigo, olha só. Gente, o ato administrativo ele será extinto. E primeiro eu vou tratar sobre 3 formas introdutórias aqui de extinção. A primeira forma de extinção do ato administrativo podemos chamar de extinção
natural do ato administrativo. O que seria, professor, a extinção natural do ato administrativo? Gente, extinção natural é quando o ato administrativo ele conseguiu cumprir todos os seus efeitos. É quando o ato administrativo ele conseguiu atingir os seus objetivos. A extinção natural, gente, é quando o ato ele teve sucesso. Naturalmente ele vai ser extinto dessa forma, porque ele conseguiu atingir todos os seus objetivos. Ora, a extinção do ato ela pode se dar através de advento do termo, ou cumprimento dos efeitos. Como assim, professor? Vamos para advento do termo. Gente, existem alguns atos administrativos que têm prazo de validade. Existem alguns atos administrativos, pessoal, que são praticados já com a data certa de quando esse ato vai ser extinto. Tem, tá? Sim. O ato administrativo é praticado e aí já sabe exatamente até quando ele vale. Por exemplo, uma permissão de uso. Uma permissão de uso para um comerciante utilizar um quiosque em uma praça pública. Essa permissão vale 2 anos, por exemplo. Acabou os 2 anos, acabou o ato. A permissão só vale aquele período e pronto. Depois que aquele período passa, já era. Essa permissão não vai valer mais de nada. Essa permissão não vale mais de nada. Ela pode ser renovada, mas quando for renovada é um outro ato. A administração pratica um novo ato. Tá? Advento do termo. Extinção natural. Ela foi produzida já sabendo que valia 2 anos e ponto. Cumprimento dos efeitos é o seguinte, já existem alguns atos, pessoal, que eles não têm um prazo de validade definido. A administração não estabelece um prazo, mas ele conseguiu atingir, oferir um objetivo. Por exemplo, licença para construir. Ora, foi expedida uma licença para construir. O cara foi lá e construiu a casa que ele queria. Depois que a casa foi construída, terminou a construção da casa, acabou a licença. A licença foi extinta por quê? Cumprimento dos efeitos. O efeito da licença era a construção da casa. Se a construção da casa foi feita, maravilha, show de bola, acabou, não tem mais necessidade. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola. Agora vamos falar agora, o segundo caso de extinção aqui, gente, é de desaparecimento. Olha, o desaparecimento pode ser o desaparecimento da coisa ou da pessoa. Desaparecimento da coisa ou desaparecimento da pessoa. Gente, desaparecimento da coisa, o que seria? Existem atos administrativos que geram eficácia em determinado bem. Se esse bem ele desaparece, é extinto por algum motivo, se esse bem deixa de existir, o ato que gerava eficácia nesse bem, esse ato, consequentemente, como o ato é acessório àquele bem, esse ato deixa de existir. O ato dependia do bem. Por exemplo, gente, o ato de tombamento. Se você vai, por exemplo, eu moro aqui em João Pessoa. Se eu vou ali no centro histórico de João Pessoa, tem várias
casas que são tombadas pelo patrimônio histórico. Suponhamos que uma casa daquela pega fogo e acaba toda a casa. A casa pegou fogo, aconteceu um acidente, pegou fogo e não sobrou nada. Tudo virou pó. O tombamento que existia naquela casa, esse ato administrativo de tombamento, ele continua existindo? Não. Porque o tombamento ele tinha como objetivo preservar as características arquitetônicas e históricas dessa casa. Mas caiu tudo. Tudo queimou. Então o tombamento ele também deixa de existir. Porque a casa desapareceu. Porque a coisa desapareceu. Desapareceu a coisa, desapareceu o tombamento. Tranquilo. Beleza. Ok. Outro exemplo, você tem uma permissão para o cara que tem uma banca de jornal na praça pública. Tem um quiosquezinho lá para colocar a banca de jornal. Mesma coisa, deu uma grande chuva, uma grande tempestade e quebrou e a água levou o quiosque lá da praça pública. A água levou a estrutura, quebrou tudo e não sobrou nada daquela estrutura para ele colocar a banca de jornal. A permissão de uso que existia para aquele bem já era. Desaparecimento da coisa. Beleza. A banca pode chamar, pessoal, de desaparecimento da coisa, desaparecimento do objeto, ou extinção objetiva. É a mesma coisa, tá? Da coisa, do objeto objetivo. Desaparecimento da pessoa. Gente, no desaparecimento da pessoa, a lógica é a mesma. A diferença é que aqui não desaparece um bem, desaparece uma pessoa, um sujeito. Então, por exemplo, a morte do servidor é um exemplo claro. A administração pública pratica o ato de nomeação em um servidor público. Nomeação no servidor. Aí esse servidor, no exercício do cargo, ele acabou morrendo. Morreu por algum motivo. Morreu. Quando ele morre, a nomeação que gerava eficácia sobre esse servidor, ela também vai deixar de existir. Por quê? Porque ela gerava eficácia na pessoa. Se a pessoa morreu, a nomeação também já era. Tranquilo? A prova pode chamar de desaparecimento da pessoa, desaparecimento do sujeito, ou extinção subjetiva. Mesma coisa. E aí a dica é o desaparecimento do objeto é uma extinção objetiva. Desaparecimento do sujeito é uma extinção subjetiva. Então pega alguns links, assim, uns macetezinhos que eu gosto de te passar para você não esquecer isso na hora da prova. Tudo bem? Beleza? Maravilha. Renúncia. A renúncia, pessoal, não me fala, eu estou renunciando, né? Renúncia. Se é renúncia é porque eu renuncio a algo. O que é a renúncia? Pessoal, a renúncia é um ato administrativo por meio do qual eu estou abrindo mão de um benefício. Essa é a renúncia. Na renúncia, pessoal, a administração pública pratica um ato, esse ato gera um benefício para o cidadão. Mas aí, o cidadão posteriormente abre mão do benefício, renuncia. Por exemplo, vamos lembrar daquele caso de autorização de uso. A administração pública expediu
uma autorização de uso para o particular celebrar o casamento na praia. Daqui a 3 meses, beleza. Faltando um mês para a festa, para a cerimônia de casamento, ele foi lá e desistiu do casamento. Desistiram do casamento, não vamos entrar em detalhes aqui, delicado, né, do relacionamento do casal, mas desistiram do casamento. Enfim, não vão mais casar. Ok. E aí, o que é que vai acontecer? O beneficiário do ato vai até a administração e renuncia, diz, olha, eu não quero mais. Era um benefício que ele tinha, mas agora ele não quer mais. Ele está renunciando a esse benefício do ato administrativo. Então essa é a renúncia. Tranquilo, gente? Beleza? Extinção natural, desaparecimento e renúncia. E agora, gente, nós vamos falar de outros casos que caem demais em prova de concurso, que são os casos de retirada. Como assim retirada, professor? Pessoal, é o seguinte. Nós temos aqui, primeiro, ela pratica um ato. Eu vou chamar de primeiro ato administrativo. Um ato administrativo comum. Através dessas formas de extinção que eu vou falar com você a partir de agora, são 5 formas de retirada. Eu vou falar agora sobre anulação, revogação, cassação, caducidade e contraposição. Em todos esses casos, pessoal, para que ela possa extinguir o primeiro ato, ela pratica um segundo ato. Então, ela pratica um segundo ato e esse segundo ato extingue o primeiro. Promove a extinção do primeiro ato. Tá? Essa é a prática da retirada. Veja que até agora, nos demais casos, em nenhum desses 3 casos, foi a própria administração que promoveu a extinção do ato. Nenhum deles. Primeiro foi a extinção natural, depois é porque alguma coisa desapareceu, ou alguma coisa, ou alguma pessoa. Depois é porque o próprio particular renunciou. Agora não. Agora é a própria administração. Ou o judiciário, que eu vou tratar com você, que também tem possibilidade aqui, que pratica um segundo ato para extinguir o primeiro. Tranquilo, gente? Maravilha, meu amigo, minha amiga. Vamos falar deles. Os campeões de cobrança em prova. Revogação e anulação. Pessoal, é o seguinte. Vamos falar primeiro da revogação. A revogação, pessoal, é a extinção de um ato administrativo legal. Então, na revogação, o ato, ele é um ato legal. Porém, gente, embora seja legal, ele precisa ser extinto. Ele pode ser extinto porque ele é inconveniente ou inoportuno. Gente, dizer que é inconveniente ou inoportuno quer dizer que não atende mais ao interesse público. É um ato que, por mérito administrativo, a administração quer revogar, quer extinguir. Então, veja, eu já falei isso lá quando a gente tratou sobre o princípio da autotutela, né? Na aula 1. Mas veja que na revogação, o ato está de acordo com a lei, mas ele não atende mais o interesse público. A administração não quer mais esse ato. Já a anulação é diferente, hein? Opa! Na anulação, pessoal, o ato é ilegal. O ato é contra a lei. O ato viola a lei, é o ato inválido, ilegal ou inválido. Tá certo? Beleza? Ok. Outro ponto importante, sujeito ativo. Quem pode revogar um ato administrativo, hein? Sujeito ativo.
Quem pode revogar um ato administrativo? Gente, a revogação do ato administrativo, a revogação pode ser feita apenas pela própria administração pública. Sabe por quê? Eu já te falei isso. Logo no comecinho da aula passada de atos, eu te disse que o judiciário ele só pode analisar a legalidade do ato administrativo, ele não analisa mérito. Então o judiciário não pode revogar. Por quê? Na revogação o ato é legal. Então se o ato é legal, o judiciário não pode fazer nada. Tá? A revogação apenas pode ser feita pela própria, apenas a própria administração pública. Apenas pela própria administração. Tranquilo, gente? Beleza? E na anulação? Opa, aqui é diferente. Na anulação, gente, na anulação, eu tenho como sujeito ativo, aqui pode ser a administração pública, ou o poder judiciário. Isso. O poder judiciário, pessoal, ele pode sim, o poder judiciário, ele pode sim anular o ato administrativo. Por quê? Porque a anulação é quando o ato é ilegal. E o judiciário pode sim analisar se o ato é um ato ilegal. Isso pode acontecer. Tudo bem? Então, o sujeito ativo da revogação e da anulação. Maravilha. E prazo, hein? Existe prazo para isso? Existe prazo? Prazo. Gente, a anulação tem prazo. A anulação, pessoal, tem um prazo decadencial. Então, a anulação, o direito da administração anular o ato administrativo, decai em 5 anos. Salvo comprovada má-fé. Salvo comprovada má-fé. Vou colocar aqui, ó. Salvo comprovada má-fé. Como assim, professor? Gente, é aquele caso em que foi o próprio beneficiário do ato que deu causa à ilegalidade. Aí a administração anula a qualquer tempo. Exemplo. A administração pública concedeu o INSS, concedeu um benefício previdenciário ilegal para uma pessoa. Mas foi ilegal por quê, professor? Porque a pessoa não tinha direito. Mas a pessoa não tinha culpa, não teve culpa, digamos. A pessoa, ela pensava que ela tinha direito, ela fez um requerimento normal, com a documentação que ela tinha, toda verdadeira, tudo bonitinho, e a administração errou, foi lá e concedeu. Beleza. Quando passa 5 anos, a administração não pode mais anular esse ato de concessão, porque passou 5 anos. Decaiu o direito de anular. Agora vamos para outro exemplo. O beneficiário do ato, ele falsificou o documento para dar entrada no benefício. É diferente. O beneficiário do ato fraudou. O beneficiário do ato falsificou um documento e aí pegou esse documento falso da entrada. A administração, confiando, foi lá e concedeu. Nesse caso, pessoal, a anulação pode ser feita a qualquer tempo, tá? Nesse caso, a administração pública pode anular o ato depois de 5, 10, 15, 20, não importa, porque houve má-fé comprovada. Houve má-fé do beneficiário do ato. Tranquilo? E no caso da revogação? Ora, na revogação,
na revogação, o prazo para revogação não há. Gente, a revogação não tem prazo. Como assim? A administração pode revogar o ato administrativo a qualquer tempo. Não há um prazo explícito para a revogação. Ok. Mais um ponto. Mais alguns pontos, na verdade. Gente, a revogação... A revogação é discricionária. Como assim discricionária, professor? Discricionária quer dizer, pessoal, que a administração pública revoga um ato se quiser. Ela pode revogar os atos inconvenientes ou inoportunos. Não é obrigado. A anulação é diferente. A anulação, gente, é vinculada. É um ato vinculado. A anulação é vinculada. Isso quer dizer que a administração pública tem obrigação de anular um ato quando encontra a ilegalidade. Verificou a ilegalidade? Verificou. Tem que anular. É obrigada a anular. Ela não tem chance de escolha, tá? Ela não tem possibilidade de não anular. Ela é obrigada a promover a anulação do ato. Tranquilo, gente? Beleza? Show de bola. Vamos falar um ponto importante aqui sobre a revogação e a anulação, que é, meus amigos, que é sobre a retroatividade. Retroatividade. Pessoal, é o seguinte. A revogação, eu posso dizer que o efeito da revogação é ex nunc. A anulação é ex tunc. Professor, pelo amor de Jesus, professor, o que é isso? Ex tunc, ex nunc, nunca ouvi nem falar. Calma, respire. Tome um gole d'água. Respire. Respirou? Pô, não estressa com isso não. Pô. Relaxa. Calma o coração. Vejam só. Eu vou falar primeiro aqui da revogação. Acontece assim, pessoal. Deixa eu colocar uma coisinha diferente para não te confundir. Acontece assim. A administração pública pratica um ato. Esse primeiro ato aqui que a gente fala, um ato que vai ser revogado posteriormente, por exemplo. Pratica um ato. Lá na frente, ela revogou esse ato. Revogação. Pessoal, quando ela revoga, esse primeiro ato praticado, ele gerou vários efeitos jurídicos até o momento que ele é revogado. A revogação, gente, ela só começa a contar dali para frente. Dali para frente. Ela não retroage. A revogação não retroage. Então, todos esses efeitos aqui, ó, que foram gerados até o momento da revogação, todos esses efeitos continuam valendo. Continuam valendo, sem problema. Então, por isso que a revogação, ela é ex nunc. Quer dizer o quê? Não retroage. Não retroage. Ok? O que é diferente da anulação. O que é diferente da anulação. A anulação funciona assim, pessoal. A anulação funciona assim. Primeiro tem um primeiro ato aqui. Primeiro ato. Lá na frente, esse ato vai passar por uma anulação. Anulação. Gente, esse ato, ele gerou vários efeitos.
Vejam só, pessoal, só que na anulação, o ato ele é ilegal desde sua origem. Na anulação, o ato ele nasce ilegal. Ele nasceu ilegal na anulação. Então, se na anulação, gente, o ato é ilegal desde sua origem, todos esses efeitos, então desde a produção do ato, o ato é ilegal. Então, todos esses efeitos do ato são efeitos ilegais. E aí, gente, a nossa doutrina, a jurisprudência diz que da ilegalidade não se originam direitos. Repito, da ilegalidade não se originam direitos. Então, por esse motivo, meus amigos, por esse motivo, quando a anulação é feita, ela retroage aqui para o momento de sua, para o momento de sua prática, e ela apaga tudo, tá? Ela retroage para apagar todos os efeitos que foram consequência desse ato. Então, por isso, a anulação ela tem efeito para trás e para frente. Ela apaga tudo que passou e dali para frente não existe mais. Por isso que eu digo que a anulação retroage. Uma dica para você não confundir esses termos. Tá? Eu entendo que quem não é da área do direito pode, meu Deus, ex-nunc, nunca vi isso na minha vida. Uma dica para você não esquecer é o seguinte. Ex-nunc, a dica é nunc, lembra de nunca. Ex-nunc é porque nunca retroage. Ex-nunc, nunca retroage. Se o ex-nunc é porque nunca retroage, então o ex-tunc retroage. Ex-nunc nunca retroage. O outro, que é o tunc, é porque retroage. Tranquilo, gente? Beleza? Então veja, é isto que eu tinha para falar para você sobre anulação e revogação. Agora vejam, na próxima tela eu vou tratar com você aqui alguns atos administrativos que são irrevogáveis. Alguns atos que não podem ser revogados, tá, gente? Tem alguns atos que não podem ser revogados. Você tem que se ligar porque isso também cai demais em prova. Vejam só. Não se revogam atos vinculados. O ato vinculado ele não pode ser revogado porque não possui méritos. O ato vinculado, gente, é aquele ato que a administração pública praticou porque foi obrigada. Então imagine, a administração produziu um ato porque foi obrigada, porque a lei determinou. Licença. Licença para construir, por exemplo. A administração foi lá, emitiu uma licença, não foi porque ele quis emitir, porque a lei determina que tem que ter a licença, que tem que ser expedida, porque é vinculado. Então ela foi lá e expediu a licença. Aí no outro dia, se pudesse revogar, no outro dia a autoridade, em uma análise de conveniência e oportunidade, ia lá e revogava. Então não ia valer de nada o ato vinculado, né, gente? O ato vinculado não ia valer de nada, porque ele ia produzir porque a lei mandou, mas no outro dia ia revogar. Não. Então, ato vinculado e revogado. Ato enunciativo, gente. Certidão, atestado, parecer, averbação. O ato enunciativo apenas atesta uma realidade que existe, atesta um fato, emite uma opinião, não precisa revogar. Ato consumado. Lembra que o ato consumado é aquele ato, pessoal, que já exauriu todos os seus efeitos. Por exemplo, um ato de concessão de férias. Depois que essas férias foram gozadas, esse é um ato consumado. Pergunto, esse ato ainda tem algum efeito futuro? Não. Para que eu vou revogar? Lembra, pessoal, olha só que importante. Lembra que eu falei com você aqui que a revogação ela é ex nunc, ela não retroage. Então, suponhamos aqui um ato de férias, tá? Eu tenho um ato consumado.
esse ato de férias foi consumado nessa data. Nessa data é consumado. Se é consumado, quer dizer que dali para frente não tem nenhum efeito. Todo efeito está para trás. Pergunto, faz sentido revogar? Não. Porque a revogação também não tem... A revogação não tem nenhum efeito para trás, pessoal. Só tem efeito para frente. Então veja, se a revogação tem o objetivo de extinção desse ato dali para frente, e se o ato consumado não tem mais nada a produzir dali para frente, qual é o sentido de eu revogar um ato consumado? Não precisa. O ato consumado já não vai ter nenhum efeito para frente, já não tem mais nenhum efeito para o futuro. Revogar seria redundante. Revogar um ato consumado seria redundante. Seria desnecessário. Não precisa revogar, não precisa. Porque esse ato dali para frente já está consumado, já não tem mais nada para gerar defeito. Qual é o efeito que eu quero evitar se esse ato não gera mais efeito nenhum? Tranquilo? Também são irrevogáveis os atos que geram direito adquiridos, tá? Em virtude da segurança jurídica, o ato que gera direito adquirido irrevogável, e o ato que integra um procedimento. Suponhamos, existe um processo, e a gente conversou lá no início da aula passada, que um processo é uma sequência encadeada de atos. Quando eu pratico um ato, pratico um primeiro ato. Quando eu pratico um segundo ato, é como se eu estivesse confirmando a conveniência e a oportunidade do primeiro. Quando eu pratico um terceiro ato, é como se eu estivesse confirmando a conveniência e a oportunidade do segundo. Então, eu não posso revogar um ato que integra um processo. Anular pode, revogar. Tranquilo? 5 atos que são irrevogáveis. 5 atos que são irrevogáveis. Com isso daqui, meus amigos e minhas amigas, assistentes sociais, eu já consigo fazer questão. Questão 4 diz assim para a gente. Questão 4 diz: acerca da revogação e anulação dos atos administrativos, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Letra A. A chamada autotutela, cujo uso não é exclusivo do Poder Executivo, de fato, né, gente? A autotutela realmente não é exclusiva do Poder Executivo. Pode ser do Legislativo, pode ser do Judiciário, ok. Mas a chamada autotutela, cujo uso não é exclusivo do Poder Executivo, envolve tanto a revogação como a anulação dos atos. Gente, tá certo. De fato, isso é autotutela. A gente falou sobre a autotutela na primeira aula, né, na aula de princípios. E lá eu te disse que, de fato, a autotutela é o poder que a administração pública tem de rever seus próprios atos, promovendo anulação e revogação. E a autotutela é um poder da administração pública, e a administração pública pode ser executivo de maneira típica, ou legislativo e judiciário de maneira atípica. Ok. Letra B. Todo ato administrativo somente pode ser anulado após prévia autorização É 4 horas que vão, hein? judiciário. Não, é justamente o contrário do que diz a autotutela. A autotutela diz que o ato pode ser anulado pelo judiciário ou também pela própria administração. Então está errado. Não. Letra C. Sempre que o ato administrativo não puder ser revogado, deve ser anulado de forma alguma. Ora, o ato pode nem ser anulado e nem ser revogado. O ato pode ser extinto de maneira natural depois. Então não é necessariamente ser revogado ou anulado, não.
Letra D. Apenas os atos administrativos discricionários são passíveis de anulação pela administração de forma alguma. O ato discricionário pode ser anulado, professor? Pode. O vinculado também. Basta descumprir a lei. Tanto o vinculado como o discricionário. Se descumprir a lei, já era. Ele vai ser anulado. Tranquilo, beleza? Essa foi a questão 4. Vamos ver a questão 5, banca Sebrasco. Diz assim. No que se refere aos atos administrativos, são passíveis de revogação. Primeiro, Aí eu as sei. Deve férias ser. concedidas a servidor e completamente gozadas. Acho que já é. Gente, ele está falando de revogação. Analisa comigo. As férias que foi concedida a servidor e completamente gozada é justamente o exemplo que eu usei, né, gente? Isso aqui é um ato consumado. O ato consumado é passível de revogação? Não. A gente viu que o ato consumado é um dos atos que não podem ser revogados, então está falso. Os atestados e pareceres, gente, atestado e parecer faz parte da capa. Capa é atenunciativo. Atenunciativo é irrevogável. Portarias publicadas com finalidade de nomear comissão para apresentar proposta de regulamento de um órgão. Vejam, essa portaria que tem como objetivo nomear uma comissão não se encaixa em nenhuma das proibições. Não é vinculado, não é enunciativo, não gera direito adquirido, não é integrante de um procedimento, então não é consumado, então a verdadeiro pode ser revogado sim. Portanto, gabarito, letra B de bom. Tranquilo, beleza? Maravilha, minha amiga. Vamos encerrar esse bloco por aqui?